Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá fraco ainda, né? Nossa Senhora. Boa noite. Sim, melhorou. A nossa convidada já está aqui, ela tem que ouvir um boa noite animado. Eu quero saudar, num primeiro momento, já os nossos professores que estão aqui, se fazendo presente nesse dia especial. Uma saudação ao nosso pró-reitor de ensino da Unisatic, professor Dr. Giovanni Castellan, que também está aqui conosco. E uma saudação especial, sabe para quem? Para os nossos novos colegas. Tem calouro aqui hoje? Aê! Muito bom! Sintam-se muito bem-vindos, pessoal, muito acolhidos entre a gente. Vocês vão ver que a gente é tudo meio louco, mas daqui a pouco a gente está em casa, se sentindo em família, né? Quero também agradecer a presença do CA, do nosso centro acadêmico, que está por aqui também. Muito obrigado. E tem ex-aluno aqui também? Ex-aluno, também tem ex-aluno hoje aqui. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. O motivo de a gente estar aqui hoje, vocês já sabem, né? Em 2022, justamente neste dia, o nosso curso, o nosso amado curso de jornalismo da Unisatic, completa 15 anos de história. 15 anos de empenho, de dedicação na formação de profissionais éticos, competentes, capacitados, dedicados e, como vocês estão vendo, nada modestos, né? Bom, para abrir esse momento especial, eu vou convidar aqui a nossa professora coordenadora do curso, a Karina Farias, mais conhecida, viu, calouros, como Kaki Farias, que vai fazer a sua fala inicial. Obrigada, Renan. Como é bom ver a gente mais perto, Ficamos tanto tempo aí com aulas remotas, com aulas online, e poder estar aqui perto hoje confraternizando, mesmo que ainda de uma forma bem humilde, mas estando perto já é muito bacana. Eu prometo ser bem rápido, eu vou ficar aqui para a Laine me ver também, porque a gente tem pouco tempo, mas tem que ser muito bem aproveitado dessa mulher maravilhosa que é a Laine Valgas, contando um pouquinho sobre a história dela. Mas eu não podia deixar de falar rapidamente aqui com vocês sobre esses 15 anos, do que marca esses 15 anos aqui, A SATIC, lá em 2007, resolveu fazer uma aposta numa área que nem era dela. Por que não era dela? Porque a SATIC sempre teve o seu DNA, a marca dela registrada na tecnologia, na engenharia, e aí ela resolve encabeçar uma bandeira que é a das ciências sociais, que é o do jornalismo. E aí chega esse curso que revolucionou um pouco do campus aqui, e a gente olha pela pluralidade dos alunos que a gente vê no jornalismo, o quanto isso mudou. Então, primeiramente, foi uma revolução à época, foi uma ousadia da instituição, Giovanni, da SATIC apostar, e que deu muito certo, e é por isso que a gente está hoje aqui comemorando esses 15 anos. 15 anos que eu fico muito feliz de fazer parte dele, e tanta gente que está aqui, eu não vou citar, mas depois a gente vai dar uma salva de palmas para aproveitar um pouquinho mais o tempo com a Laine, mas só de ver os nossos ex-alunos aqui, fazendo presente, hoje lecionando, hoje vindo aqui para acompanhar, a gente vê que o maior patrimônio que o curso de jornalismo construiu nesses 15 anos, sem sombra de dúvida, é o carinho dessas relações, porque é uma celebração muito simples, muito simplória, muito pequenininha, para registrar esse primeiro dia da aula da Nádia, como disse o Colossi hoje na rádio, que foi a primeira aula do curso lá em 2007, foi com a Nádia. É para registro, mas para dizer o quanto a gente se gosta e o quanto um pouquinho só já mobiliza, o carinho que a gente tem por esse curso. Então, vamos aproveitar um pouquinho para ouvir a Laine. Obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente tem em todos os meios, empresas, um jornalista que é da SATIC, o que muito nos orgulha. Então, o que eu posso dizer é só muito obrigada por vocês estarem hoje aqui. E eu tenho certeza que a Laine vai dar um up, quando o assunto é jornalismo e profissão e carreira, sobre o que a gente pensa disso tudo. Muito obrigada. Depois a gente vai fazer o corte de bolo, tem sorteios de brindes, vai ter ainda mais alguma coisa depois das 8 horas, mas antes disso, vamos aproveitar a Laine Valgas. Obrigada de coração por todos vocês aqui. E Renan sem texto aqui, que eu estou chocada, Maravilhoso, viu? Obrigada, Renan.
nós vamos, antes ainda de chamar a nossa convidada especial, né? Vocês já estão ansiosos, eu sei, porque eu também estou. Mas a gente vai assistir um vídeo, gente, esse vídeo ele é especial porque ele foi feito pela primeira turma do curso de jornalismo da Unisatic. Vamos ver o que eles aprontaram aí para nós? O início foi em 2007. Foram 4 anos de convivência, de atritos, mas também de belas recordações, de pessoas que nos fizeram rir e, por vezes, chorar. A vida tem dessas coisas. Olha só nós todos aqui. É o desafio em busca do conhecimento. Portanto, só o que há de se fazer é aprender, estudar. Em 17 de dezembro de 2006 foi aplicado o vestibular da Faculdade SATIC, que credenciou os primeiros 40 acadêmicos que iriam iniciar a caminhada dentro do curso de jornalismo da primeira turma da Faculdade SATIC. Exatamente aqui, nesta sala, em 21 de fevereiro de 2007, ocorreu a primeira aula. Quem ministrou estas aulas foram as professoras Nádia Couto e Liliane Lencina. Boa noite. Foi identificada agora há pouco a maior quadrilha de tráfico de drogas do país. A polícia levou 5 meses até chegar aos acusados. O esquema envolve 45 traficantes. O grupo tem conexões com a Colômbia e a facção criminosa PCC, primeiro comando da capital. O repórter Marcos Sil está em frente à delegacia e tem mais informações. Sil, já saiu a ordem de prisão dos envolvidos? Aqui está a lista e vamos repassá-la agora com fotos. Ana Paula Vieira de Souza, Antônio Miguel Elias Colossi, Cristina Dominguini Possamay, Cristine da Silva Rodrigues, Gabriela Jeremia de Assis, Gabriela Rosso Batista, Gilvan Felipe Teixeira de França, Maria Gabriela Dias Pereira, Miguel Vieira Gomes, Nicola Hilário Martins, Silmar Vieira, Ulisses Job Lima e Vanessa Colombo Nórdio. E mais 8 pessoas foram identificadas. As fotos não ficaram prontas porque não deu tempo de arrumar o cabelo no salão de beleza que foi fechado pela polícia. São elas: Claudeir Policarpe da Silva, Eduardo Correia Zanetti, Éber Alves Vieira, Joana Koncianski dos Santos, Luiz Fernando de Medeiros Velho, Sueli Magenes Lodete, Thalise Cibele Freitas Estradioto e Tiago de Souza Clésar. Nosso curso de jornalismo desde o começo aí formando profissionais éticos, competentes, como eu falei, mas que também sabem fazer umas piadas, né? Bom, gente, é mais do que justo, né, a gente aproveitar o máximo do nosso tempo aqui para ouvir ela, a nossa convidada especial dessa noite. Coincidência, uma feliz coincidência, aliás, é que este ano Laine Valgas completa 15 anos de bancada no Jornal do Almoço. Ela já está com a gente aqui na telinha, tá, Laine? O pessoal já está te vendo. Mas essa história, ela não começa, né, ontem. Ela começa lá em 1994, na Band, quando a Laine entrou e ficou até o ano de 2000. Em 2000, ela foi para a TV Com, e lá na TV Com ela comandava o quadro Falando Abertamente, que muitos devem lembrar. Em 2001, ela passa a editora-chefe e apresentadora do Bom Dia Santa Catarina, muito lembrado também por todos nós. Em 2006, ela estreia o quadro Fala SC, onde ela viajava pelo estado, cada dia numa cidade diferente, trazendo pautas da população. Nos últimos 10 anos, a Laine Valgas tem se dedicado a estudar o comportamento humano. Ela está concluindo pós-graduação na PUC em Psicologia Positiva, Neurocomunicação e Mindfulness. Dentre muitos outros cursos, né, Laine, que depois você mesma pode comentar aí para o pessoal. E no dia 8 de janeiro, então, a Laine completou 28 anos de profissão. 28 anos de profissão e 28 anos de televisão, se não estou enganado, né, Laine? Laine, seja muito bem-vinda aqui ao nosso curso, ao nosso bate-papo, a essa noite especial para nós e também para você, né? Dupla comemoração. Boa noite. Oh, meu Deus. Boa noite, pessoal. Deixa eu ouvir vocês de novo. Boa noite. Boa noite.
Ah, que coisa linda! Muito bem. Ai, vocês não têm noção do quanto é bom senti-los, né? Quando a pandemia começou e tudo começou a ser muito mais online, tinha-se o medo, né? Eu tinha muito medo de o contato não presencial, ele não poder ter esse contato, ele estragar muito as relações, né? Mas eu acho que a gente consegue, o cérebro me ensina isso, a despertar outros sentidos quando um tem que ficar mais descansado. Então, eu sinto que a gente começou a despertar esse sentido aqui, ó, que é o mais especial, que é o de sentir. E que, na verdade, eu estava me sintonizando para conversar hoje, meu Deus, o que eu posso levar para essa galera que possa somar na caminhada delas, né? Assim, honrando a minha história e trazendo um pouquinho de tudo que eu aprendi, errei, caí, levantei aqui para eles, porque a gente se espelhando na caminhada do outro, a gente pode ter mais liberdade para fazer a nossa caminhada. E aí eu lembrei que se tem uma coisa que as pessoas me dizem é assim, eu te vejo, mas tu não me vê. E eu sempre respondi, mas eu te sinto. Então, eu quero começar essa nossa conversa dizendo para cada um de vocês que, mesmo eu não conhecendo o nome, o rostinho, não está vendo pessoalmente, eu estou sentindo. E pelo que eu estou sentindo, essa conversa vai ser muito legal. Estou aqui à disposição de vocês. Bora lá! Vai ser ótima mesmo, Laine, porque o pessoal aqui, ó, ouvi dizer que o pessoal está afiado, quer saber bastante coisa, tá? Mas eu vou deixar aqui já registrado que o nosso amigo Patrick, o nosso colega, onde é que está o Patrick? Está ali, ó. O Patrick vai ficar responsável pelo microfone, Patrick, é isso mesmo? Ele vai ficar responsável pelo microfone que vai estar rolando aí na plateia, tá? Para pegar as perguntas de vocês, pessoal. Então, dizer o nome, né, para a Laine ficar sabendo o nome de vocês, faz a pergunta e a Laine vai estar aqui para responder, tá bem? Enquanto a galera prepara aí a pergunta, Laine, eu já quero começar te fazendo uma pergunta que me chamou a atenção quando eu comecei a pesquisar sobre a tua vida. 28 anos de jornalismo e também 28 anos de televisão, é isso? Isso mesmo, 28 anos de jornalismo e de televisão. Eu entrei para a faculdade, eu passei no vestibular, eu tinha 16 anos, mas eu faço aniversário em fevereiro, então quando eu entrei, começaram as aulas, já eram 17 anos, né? Eu entrei em janeiro de 1990. E dentro da universidade eu sempre fui muito ativa em vários projetos, sobretudo projetos que envolviam rádio e TV, que sempre foi para onde o meu coração pulsou mais forte, né? Eu sou muito guiada pelo que o meu coração me traz, pelo que os meus olhos brilham. Então, assim, essa vivência acadêmica, ela foi fundamental para que a vida ali fora, né, fosse um pouquinho mais fácil, porque nunca é igual como a gente vive dentro da universidade, mas que a universidade dá o principal embasamento, isso não se tem nenhuma dúvida. E aí, quando foi 1993, eu comecei a trabalhar como assessora de imprensa na Celesc, indicada por um professor meu, e abriu a seleção para ser repórter na TV Barriga Verde de um projeto especial chamado Verão Vivo, que você ficaria meses na praia, às 5 da manhã, eu falei, seja o que for, eu quero muito esse negócio, eu vou. Me chama para esse trabalho. É verdade, me chama. E era assim, eu me vi em ti agora, né? Quando a professora falou, nossa, ele falou tudo sem ler nada, né? Então, aquela foi minha primeira experiência para todo o estado de falar sem ver nada, porque era entrar ao vivo, sem um teleprompter, com aquilo que eu sabia, passando para as pessoas. E aí eu passei no teste, era final de 93, e no dia 8 de janeiro de 1994. Então, eu comecei a minha carreira em televisão como repórter desse projeto. 3 meses depois, eu passei a apresentadora do Dia a Dia Santa Catarina na Barriga Verde, que era o concorrente do Bom Dia. Ali eu fiquei, então, por 6 anos, e aí passei por todos os lugares, né? Editora-chefe, coordenadora de jornalismo. O meu último cargo na Barriga Verde foi como coordenadora de jornalismo. Aí abriu a oportunidade na TV Com, que seria uma Globo News da RBS, na época, né? E tinha um programa que chamava Falando Abertamente, vocês veem que eu falo bastante, né? Que era para falar todos os dias um tema diferente, 1 hora diária, desafio de produção, desafio de entrevista. E aí eu fiz um teste, esperava 2 semanas o resultado, mais um teste, Gente, eu fiquei 4 meses em teste. E aí deu certo. E aí, em maio de 2000, eu entrei, então, para a RBS TV. Você diz que fala bastante, né?
Eu andei visitando as tuas redes sociais esses dias Ah, e eu encontrei ali uma simpatia, que é uma tradição já familiar. Olha só, para quem não acompanhou, gente, a Laine postou esses dias que tem uma tradição na família dela, que é a seguinte: sim. quem bebe a água da primeira chuva de janeiro fala bastante. Ah, Então, muito faz bem, muito. rapaz. Acho que a Se eu gente soubesse, descobriu o segredo da Laine, é isso? ah, tu sabes que isso vem de família, né? A minha avó, para toda criança, eu sou a mais velha das duas famílias, então eu fui a primeira a beber água de janeiro como neta, né? Que minhas tias, todo mundo já tinha bebido. A minha avó sempre, ano novo, pode ter certeza que em cima do telhado tinha uma bacia toda limpinha esperando, porque a primeira chuva de janeiro diz, né? Diz a tradição que vem lá do Nordeste, na verdade. Agora que eu descobri que vem do Nordeste. É que quando você dá água para essa criança, você ajuda ela a expandir a palavra, a falar bem, e serve para adulto também. Então, eu acabei de fazer 49 anos, então há 49 anos eu bebo água de janeiro. Minha avózinha faleceu em abril do ano que vem, e eu achei justo que eu leve essa tradição para frente agora, então eu recolhi essa água, já tomei o meu quinhão, né? Mas guardei para as minhas sobrinhas, porque a gente tem que fazer isso virar. É que assim, isso não é comprovado cientificamente, mas com sabedoria de vó eu não discuto, entende? Então eu só sigo a risca e eu sou a prova viva, né? Assim como, por exemplo, para minha avó, comer abóbora atrás da porta fazia com que a gente tivesse coxa grossa. Deu certo? Então, meu filho. Ó, dicas. Muito bem. Pessoal, temos perguntas, Patrick? Temos perguntas. O pessoal tá meio tímido aqui, sabe, Laine? Eu acho que eles estão meio envergonhados Estamos em casa, a ainda. gente esqueçam entrevista, tá? Se tem uma coisa, se eu posso começar a trazer dicas para vocês, se tem uma coisa para fazer uma entrevista fluir, é você deixar o teu convidado, o teu entrevistado, mais à vontade possível, porque uma câmera já assusta, a gente já assusta, microfone assusta, se você é de outro meio, já assusta de qualquer forma. Então, a gente está em casa, a gente está legal, e eu sempre digo para eles, o que não sair legal, a gente corta. Isso. O que não sair legal, somos família, todo mundo releva e tá tudo bem. Vamos lá. A gente está entre amigos, né? Bom, Com certeza. Patrick, vamos ficar de olho aqui, porque o pessoal daqui a pouquinho o pessoal vai começar a se soltar, né? Laine, eu quero aproveitar e te perguntar o seguinte: maior parte da tua profissão, ou se não toda a tua carreira, foi na televisão, né? Tem muita gente que chega no jornalismo com o sonho, o desejo de fazer telejornalismo. Que dicas que você daria para quem quer fazer carreira no telejornalismo? Eu vou até falar, vou expandir, tá? Eu quero falar para qualquer pessoa que escolher qualquer área, e vou te dizer de qualquer profissão, porque isso a vida tem me ensinado muito. Quando você escolhe uma profissão, a primeira coisa que eu sinto que você deve se perguntar é: que diferença eu vou fazer na vida das pessoas através deste ofício? Certo? Esse ofício faz o meu olho brilhar? Quando eu estou desempenhando ele, assim, que coisa boa, é fundamental, porque momentos difíceis e desanimadores, eles acontecem em qualquer área. Então, sim, vai existir um momento que você vai dizer, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Só que o amor e o teu olho brilhando por aquilo faz com que você diga assim, eu vou continuar, né? Você tem compromisso com isso que você está assumindo? Você sabe o tamanho do compromisso? Por exemplo, vou dizer para vocês, eu estou assim meio apanhadinha porque eu estou com Covid. Eu e o Mário Morta, não sei quem passou para quem, estamos com Covid os dois. Então, eu teria tudo para chegar para vocês e dizer assim, olha, gente, hoje não dá, eu estou meio apanhadinha, não vou conseguir conversar com vocês. Mas eu pensei assim, graças a Deus, os dois estão vacinados, o Mário está muito melhor do que eu, parece até muito mais jovem do que eu que estou mais baleadinho um pouquinho, mas também estou saindo bem dessa. E eu pensei assim, eu tenho um compromisso com essas pessoas que marcaram o seu dia, marcaram o seu horário, de repente querem me ouvir falar, de repente tem alguma coisa que saia de mim que possa nutrir essa caminhada delas. Então, é o meu compromisso com vocês que me trouxe aqui. E essa coisa do compromisso, ela precisa fazer parte de qualquer profissão, e já que estamos falando da nossa, do nosso jornalismo também. Um compromisso imenso com quem está lá do outro lado, né? E eu te juro que durante a minha caminhada com o jornalismo, eu comecei a achar que eu fosse virar uma ovelha negra no meio disso tudo, porque eu sou toda coração. E lá,
30 anos atrás, eu aprendi na faculdade que quem tem coração não pode ser jornalista, senhora Bolas, me desculpa, mas eu vou. Por quê? Você tem que ser isento, papa, mas não é nesse sentido ser coração. É que você, quando vai caminhando na profissão, e é bom que você já se pergunte na faculdade, qual é a área do jornalismo que mais sintoniza com você, que você diz assim, aqui eu vou fluir. Se eu aprender mais, eu vou fluir. Não que você não vá para outras, mas que você comece em uma que você já sente uma sintonia, depois você vai expandindo. É muito legal, assim. Mas é só uma dica minha por onde eu comecei. Eu sempre gostei de rádio e TV. Meu sonho era TV, desde muito pequenininha. Né? Eu já lia na igreja, eu estava no palco, a minha família é da arte, microfone eu sempre gostei, então eu descobri que eu queria fazer jornalismo aos 13 anos numa confissão para um padre, né? Ele viu que eu, toda sexta-feira na minha escola tinha confissão, e eu não parava de falar, aí quando eu dei uma vírgula, ele pegou, peraí, deixa eu te perguntar, o que você vai querer ser quando crescer? E na época estava surgindo a tal da processamento de dados, que hoje é TI, e meu pai, claro, todo pai, toda mãe, que é alguma profissão que vai dar segurança financeira também. E eu, inspirada no meu pai, disse, não, vou fazer processamento de dados. O padre assim, olha, pensa bem, eu se fosse você faria alguma coisa voltada para comunicação. Aí eu olhei para ele em 1 minuto e falei, ok, eu vou ser jornalista. Então, dali ninguém mais me tirou da cabeça, por mais que meus professores diziam, coitada, vai ganhar tão pouco, a tadinha. Mas eu sempre digo que ganha pouco quem não ama a profissão que tem. Sabe? Porque qualquer profissão vai te pagar pouco se você não vai com amor. E quando você vai com amor, você vai abrindo trincheiras, você vai abrindo portas. E foi o que eu tentei fazer na minha profissão. Quando eu vi que política não era a minha praia, que economia não era a minha praia, mas eu gosto de informar sobre isso, e que o meu negócio eram mesmo pessoas, eu pedi licença à TV, e de 10 anos para cá, eu estou me especializando no comportamento humano, porque eu sei que a minha comunicação com o meu telespectador, ela vai melhorar à medida que eu compreendo como é que ele entende o que eu falo, porque nós não somos iguais, e a gente cansa de falar na TV uma coisa, X entende uma coisa, o outro entende outra, mais outro entende outra. Eu falei, mas por que as pessoas entendem diferente se eu estou falando a mesma coisa? Porque nós temos raízes diferentes. Nós temos histórias diferentes. Aí eu fui fazer uma autocompreensão, uma autocomunicação para me entender. Então, formei em todos os coaches da vida, fui estudar o mental, formei terapeuta de hipnoterapia, PNL. Aí eu vi que cérebro não era igual à mente. Aí eu cheguei no cérebro. Eu tenho 15 formações nessa área hoje e te digo que eu colocaria numa faculdade de jornalismo disciplinas específicas sobre inteligência emocional, comportamento humano, porque a gente precisa entender disso para comunicar melhor para as pessoas, sabe? Para entender como é que elas funcionam e ter amor suficiente para saber como canalizar. Quando eu vou ser chamada para fazer uma palestra, eu tenho uma empresa de comunicação, de coaching, de palestra, a primeira coisa que eu sento com quem está me contratando é quem é que vai estar na minha plateia? Quantos anos essas pessoas têm? São mais jovens? Meia idade? Vai ter homem e mulher junto ou é só homem e só mulher? Cada público entende as coisas diferente, uma da outra. Se você vir para dentro da tua casa e você mora com pessoas, você sabe que por mais que vocês se entendam, vocês não pensam bem. Então, às vezes, a forma de eu te contar uma coisa não é a mesma forma que eu vou contar para uma outra pessoa. Então, eu preciso conhecer. Então, resumindo toda, né, eu fizesse uma pergunta, eu já fui caminhando por toda a minha história. Mas é que eu não queria deixar de trazer para as pessoas nessa conversa que a gente não seja tão técnico, que a gente vá um pouco para a alma. Se você gosta de economia, vai encontrar a melhor forma de transmitir a sabedoria da economia para as pessoas. Se é política, vai fazer isso da mesma forma. O que eu fiz? Eu transformei esse meu desejo num novo quadro no Jornal do Almoço que chama-se Fique Bem, onde eu quero falar de saúde mental, porque eu descobri que o meu jornalismo é ajudar as pessoas a ficarem bem, apesar das coisas ruins que eu sou obrigada a informar. O que não é legal. Você está aqui com sentimento, dando uma notícia ruim, entendendo que você falou, não sei quem matou não sei quem, ou está dando problema aqui ou acolá, você está deixando quem está em casa triste. Todos os cursos que eu faço, sabe, de comportamento humano, nas dicas para você ter melhor saúde e bem-estar, sabe qual é a primeira dica que o professor dá sempre? Desliga a televisão. Eu falo, não!
Vai deixa a acabar com o televisão nosso ligada. trabalho. Mas é claro, mas sabe por quê? Porque durante muito tempo fomos nós os responsáveis por achar que trazendo coisas horrendas, violência, só morte, fazer lá o bater ponto na delegacia para trazer só o que está acontecendo de ruim, ia atrair audiência. As pessoas estão acordando com a graça de Deus e elas vão se sintonizar em quem acolhe elas. Nós somos o país mais carente do mundo. O telespectador, o espectador, o teu leitor, seja de onde for, ele quer o teu acolhimento, ele quer o teu olhar e ele quer sentir que ele importa para você, não que ele é mais um no número do Ibope. Então, é nesse sentido que eu digo que a gente tem que se preocupar. Você está aí na faculdade agora, ok. O que você vai querer fazer pelaquela pessoa que vai receber o teu material? No começo é muito normal que o ego nos dirija, porque a nossa profissão ela tem esse encantamento. Você aparece na TV, se você assina uma matéria, é o teu nome que está lá. Se você está fazendo transmissão para a rádio, é a tua voz. Meu pai está vendo, minha mãe está vendo, minha família, meu Deus, ele é importante, ela é famosa. Ok, isso é ruim? É claro que não, mas isso precisa ser a consequência de um propósito teu sendo realizado. Quando você comunica, está fazendo um programa, porque você sabe que a Dona Maria ou a Doutora Maria estão lá contigo, confiam em ti, no que você está dizendo. E que muitas dessas pessoas guiam a vida pelo que você está falando. Então, a primeira coisa, uma das primeiras é isso. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer de diferente através do jornalismo que vai valer tanto a pena eu me empenhar, eu estudar, eu estar numa das melhores faculdades onde eu estou agora, né? Então, eu acho que todas essas perguntas precisam permear. Isso eu sabia lá no começo? Eu não sabia. Eu sempre quis TV guiada pelo coração, mas quer dizer que não tinha ego? Claro que tinha. Eu aprendi que cansa no meio do caminho se você não tem propósito. Porque a novidade é para o cérebro, inclusive, de novo, né? Ela é novidade, mas depois você faz todo dia, aquele glamour, ele não sustenta se você não tem aquela coisa gostosa. Então, hoje, quando eu estou me arrumando e vou pegar uma roupa para o jornal, isso não quer dizer que eu acerte, a gente erra e acerta, porque isso é uma coisa diária, mas eu penso assim, que cor, né? Eu vou estudar cores, né? Que cor hoje vai trazer mais alegria para as pessoas? O que vai compor mais? Hoje um dia está assim, será que usar um preto fica mais elegante? Será que a dona... Eu sempre fico pensando em toda a composição. O cabelo, como é que eu estou colocando? Eu prendo, eu solto, né? Eu deixei de alisar o meu cabelo, né? Para ajudar as pessoas a assumirem quem elas são. Eu tenho cabelo assim, sempre foi. Eu nem sabia. Eu entrei na vibe de querer alisar, colocar um terno e ir para frente da TV. Eu fui assumindo a minha identidade, porque eu sei que do outro lado tem gente que se espelha em mim. Então, tem muita responsabilidade em tudo que você está escolhendo agora, seja televisão, seja rádio, jornal, online, assessoria de imprensa, o que você escolher dentro dessa profissão incrível que eu amo de paixão. Muito bem. Laine, a tua fala inspirou uma pergunta aqui do pessoal. É isso, Patrick? Então, pode passar o microfone aí. Boa noite, me chamo Eliel. Primeiramente, queria externar a minha admiração pelo seu trabalho. Continue assim, sendo esse exemplo de pessoa. Minha pergunta seria, nesses quase 3 décadas de profissão, a gente sabe que na caminhada sempre chega o desânimo, né? Os obstáculos. O que lhe motivou, se foi talvez um apoio de alguém, se foi o seu apoio que veio de dentro de si, para permanecer e prosseguir? Porque os obstáculos chegam e às vezes querem parar e quer desanimar. O que lhe motivou? Qual foi a sua motivação para conseguir prosseguir e não parar no meio dessa caminhada? Eliel, tu me deixas emocionada. Obrigada pela pergunta, porque quando você fez a pergunta, eu conectei com momentos e um momento muito especial, né? Não foi necessariamente desanimar, mas de repente é um momento em que eu pensei, tipo assim, agora é a minha vez. E não era a minha vez. E aí eu pensei, o que eu faço com isso? Eu falei, eu vou fazer ser a minha vez no meu tempo, porque agora é a vez do meu colega. Daqui a pouco ele ganha uma oportunidade melhor e vai chegar a minha. Então eu sinto que o que me fez não desistir foi a vontade imensa que eu tinha e que eu tenho de fazer o que eu faço.
Eu não faço nem melhor, nem pior do que ninguém, mas eu faço com muito amor, né? Eu tô aqui desde quinta em casa e eu confesso que eu tô me cuidando para não ficar dependente de estar no trabalho todo dia. Isso eu já aprendi, né? Mas eu amo tanto o que eu faço e assim, pensa numa pessoa que você ama muito. O que que você faria por essa pessoa, né? E eu aprendi a me amar tanto e foi uma caminhada longa também, que eu peitei várias coisas por amor a mim mesma, porque eu sabia que se eu permanecesse ali, eu ia me fazer muito feliz. E eu só consigo levar felicidade para as pessoas se eu conseguir fazer isso por mim primeiro. Então, a maior prova de amor na profissão que eu me dei foi entender que nem sempre tudo é como eu quero, que tudo tem seu tempo e que desistir não era uma opção para mim. A menos que eu visse assim, ai, cansei, isso não faz mais sentido. Eu só continuei porque continua fazendo sentido. E eu fico muito feliz por ter perseverado naquilo que eu acreditava, né? De repente eu não estava preparada, nunca está 100%, né? Mas eu não estava tão pronta quanto para o momento. E eu contei com a ajuda de muitas pessoas ao meu redor que acreditavam em mim. Não fui eu sozinha, né? Mas assim, eu trouxe para minha vida quem acreditava em mim, porque eu acreditei em mim primeiro. Porque se eu soltasse tudo naquele momento, não tinha força de fora que ia me ajudar. Então, nasceu em mim. O que eu quero dizer, né? Enquanto a gente está trabalhando numa profissão, é muito importante que você pare de alguma forma para se trabalhar também. Porque, por exemplo, quando eu assumi a editoria-chefe do Bom Dia Santa Catarina, eu era uma pessoa que concentrava tudo demais em mim. Porque eu sempre fui assim. E aí, não funciona um chefe, um coordenador, um líder que concentra tudo em si. Você deixa a equipe desestimulada, você parece que não confia no trabalho dos outros, você se sobrecarrega e o teu resultado não é tão bom quanto poderia ser. Aí eu tive que voltar para entender quem era essa Laine que concentrava tudo nela. Aí eu fui me conhecer. É um papo para umas horas, não é para isso aqui, mas só para vocês entenderem. Eu tive que voltar a estudar a minha primeira infância. Por isso que hoje eu sou especialista na primeira infância, porque eu sei que a infância nos molda. Hoje nós somos adultos guiados por experiências que nos aconteceram, sobretudo nos 7 primeiros anos. E lá na minha infância, eu aprendi que eu precisava fazer tudo sozinha, porque eu sofri bullying, eu era gordinha, as pessoas riam de mim. Então, eu comecei a trazer tudo para mim e a ser a melhor da escola, para que as pessoas prestassem atenção em mim. Porque a base do ser humano, diz a Madre Teresa de Calcutá, a pior dor de um ser humano não é morrer, é você não ser visto, é não se sentir importante. E para eu me sentir importante, eu aprendi a fazer tudo sozinha, e a fazer muito bem, a tirar 10, 10, 10, 10. Então, na vida profissional, eu como líder, cheguei lá fazendo tudo sozinha. Só quando eu compreendi que o meu comportamento de adulta estava atrelado lá, é que eu mudei aqui. Aí eu passei a ser uma líder de verdade, dando força para toda a equipe, fazendo a roda girar, tirando sobrecarga das costas, fazendo o Bom Dia sair de 4 para 11 pontos. Então, é um trabalho, sabe? Se você está entrando para estudar uma profissão, pare um pouco para se dar o melhor presente da vida. Talvez não seja assunto para uma aula magna de jornalismo, mas eu preciso dizer para vocês. Conheçam-se, vão se buscar, é uma terapia, um amigo, são livros, internet, vá se entender, porque senão a gente vira jornalista chato, que acha que que sabe tudo, que sabe de todas as informações e vai peitar sem saber e não compreende os entrevistados e parte para a briga e acaba escrevendo coisa errada porque está guiado pelas emoções. Então, neutraliza aqui. Te entende aqui para comunicar bem aqui, se é que vale a dica. Para mim serviu muito. Mas voltando lá à pergunta do Eliel, eu precisei me conhecer muito, me curtir muito e me bancar. Eu persisti porque eu sabia o que eu queria e eu sabia que aquilo que eu queria ia me fazer feliz para fazer pessoas felizes também. Muito bem, muito obrigado, nosso colega, pela pergunta. A professora Marli, Marli também tem uma pergunta para você, Laine. Boa noite, Laine.
Eu queria saber, a pandemia mudou tanta coisa, né? Fez a gente sofrer em alguns momentos, reaprender, ressignificar muita coisa. No jornalismo, principalmente no de TV, a gente percebeu mudanças bem significativas. E aí eu queria ver contigo, assim, o que você viu que impactou positivamente e que vocês vão continuar levando, seja aí na NSC, enfim, mas que veio para ficar agora. Tá, vamos lá. Crescimento só vem no desconforto, né? Não tem jeito. Então, se a gente souber desenvolver um olhar melhor para as coisas ruins que nos acontecem, a gente ganha força até para lidar o que é ruim. Quando começou a pandemia, quando entrou o lockdown, eu sugeri para a nossa chefia um quadro chamado Coronalívio, onde eu queria sugerir às pessoas que enxergassem o melhor dentro do pior e nos contassem como é que elas estavam se virando para dar conta das coisas ruins que estavam acontecendo. E o resultado foi incrível. Nós recebemos 58 mil vídeos de telespectadores. O meu celular pifou, porque eu fiz parte do comecinho da pandemia no home office. E eu te conto sobre o Coronalívio, porque essa é uma tendência que veio para ficar. A gente inspirar o telespectador a sempre enxergar os dois lados da questão. Essa é uma questão do jornalismo que eu faço, o que mudou ali. Agora, num contexto geral, né? É muito complicado fechar jornal com toda a equipe em casa. Eu fui uma das únicas pessoas que ficou na redação trabalhando para apresentar o jornal, o Mário fazia de casa, a Eveline e o Faraco também faziam essa transição, mas o Faraco não poderia fazer os dois jornais, então eu fiquei fazendo ele ao vivo ali, o que para mim foi muito melhor, porque eu não curto muito trabalho home office, mas que facilita saber que tem home office é fundamental. Então, home office, por exemplo, né? Eu positivei Covid quinta, meu marido positivou hoje. Eu vou ficar boa logo, né? Só que eu tô aqui com ele. É muito provável que eu passe a apresentar o jornal de casa até, por exemplo, que o meu marido fique bom por segurança de toda a equipe, né? Então, essa é uma coisa, as pessoas, elas já não estranham mais quando você faz entrevistas assim como a gente está fazendo hoje, virou normal. No começo, ai meu Deus, que feio, que não sei o quê, não vai ser a mesma coisa. Estamos nos comunicando, está acontecendo, né? Nos abre espaço, inclusive, para entrevistar pessoas que você marca uma pauta, até chegar na pauta, ela está lá longe, não vai chegar, olha, não consigo estar lá, eu facilito. Abre tua câmera, eu abro a minha, a gente põe a gravar, tem um estúdiozinho, StreamYard lá, gravo esse sistema aqui do Teams mesmo, a gente grava e consegue ter conteúdo. Eu acho que a forma é muito boa, mas nesse sentido, o conteúdo, ele fica muito legal, e aí as pessoas foram aprendendo no computador a fazer uma tarja bonitinha, um fundo bacana, para que o conteúdo aconteça e as coisas sigam também. Nada substitui estar aqui, mas se for para fazer o que eu tenho com o que eu posso, ok, né? Essa questão de a redação do INSC Total, por exemplo, nossa, ela não voltou. Ela está toda trabalhando em home office. Um chefe ou outro é que estão ali. Estava todo mundo ensaiando para voltar agora, com as cabines para cada um, mas quando veio a Omicron, voltou todo mundo para casa. E o NSC Total, ele está funcionando, ele está batendo picos de audiência. Então, nesse sentido, se soube utilizar para melhor, né? A gente sente falta da relação na redação, porque a nossa redação é gigante, né? Uma confraternização legal, mas eu te digo que a gente está aprendendo a funcionar de uma outra forma. Desculpa, passou algum caminhão aqui do lado. A gente aprendeu a funcionar de uma outra forma, que é o que acontece quando a gente se abre para aprender com a mudança que a vida traz, né? Então, eu sinto que nesse sentido, pelo menos onde eu trabalho, o olhar é de crescimento com tudo que a gente teve. As pessoas saíram da sua zona de conforto porque a gente precisou criar para não falir. É bem nessa, assim, né? E eu estou falando não só do jornalismo, porque junto com o jornalismo tem um setor comercial que segura o nosso salário também. Né? A gente não se mistura, não é para se misturar. Mas o setor comercial da empresa, por exemplo, teve que criar um monte de projeto com conteúdo para bancar.
e, graças a Deus, superou anos de antes da pandemia. Ou seja, né, eu estou aqui, pelo amor de Deus, tá? Respeitando todas as vidas, todas as famílias, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando de operacional, como a professora perguntou. Mas olhando para esse lado, é um momento que a vida é assim. Se a gente conseguir olhar para os momentos desafiadores como oportunidades, a gente ganha força para superar e para crescer. Então, quando as pessoas perguntam hoje, como é que você está? Eu falei, vou voltar melhor, prepara que eu vou voltar mais chata, né? Então, é isso, né? Tem o princípio da resiliência que a gente estuda na psicologia positiva. Resiliência, antes achava-se que era da mola, né? Você vai assim com a mola e ela volta. A resiliência é você ir e voltar melhor, acima do que você estava antes. É quando você se abre para aprender com o que o momento está trazendo. Então, eu digo, não é fazer isso aqui, é fazer isso aqui. É acolher aqui, é acolher quem te ouve, é acolher quem te recebe. Quando as pessoas descobrirem que a base do sucesso na nossa vida está em a gente saber se relacionar com a gente e com a vida, nossa, tudo vai ficar muito melhor. Tudo vai ficar. Esse é o jornalismo que eu acredito. Muito bem, muito obrigado, professora Marli, obrigado, Laine. Mais perguntas, Patrick? Temos mais perguntas aqui, viu, Laine? Se vocês não fizerem para mim, eu vou fazer para vocês, hein? Laine, meu nome é Ana Lúcia. Eu acho que você deve ser alguns dias mais velha do que eu, porque eu fiz 49 ontem. E eu sou acadêmica. Eu sou acadêmica aqui e eu sou professora de matemática. Inclusive, tenho colegas numa disciplina, duas meninas que foram minhas alunas quando elas estudavam no Fundamental 2. E eu sempre gostei muito de ler, de escrever e gosto de notícias, mas eu percebo que já estou fechando quase 30 anos de profissão e eu nunca levei muito notícia para a sala de aula. Em 2020, eu comecei um projeto na escola do 6º ao 9º ano que eu chamava Números na Notícia. Aí começou a pandemia, a gente parou com os números na notícia, porque a gente ficou em casa, e depois, no retorno, nós tivemos que preencher lacunas e o projeto ficou parado. Em Criciúma existe um projeto chamado o Clube de Matemática, da Rede Municipal de Educação de Criciúma, coordenado pela Karine, que atende uns 20 professores e 400 alunos. Era antes da pandemia. Agora, com o retorno, diminuiu um pouco, mas ela quer levar esse projeto adiante. Mas a gente nunca parou muito para estudar como trabalhar e fazer com que adolescentes se interessem pela notícia. É isso que eu queria, uma dica sua, alguma coisa para inspirar a gente, para pensar melhor e talvez fazer esse projeto crescer. Então, eu fui estudar mente e cérebro para entender como é que eu converso com uma criança, um adolescente, um jovem, um mais jovem e assim vai. Porque tem uma forma diferente de entender. E os pré-adolescentes e adolescentes, é importante que a gente entenda que o cérebro, ele não está pronto ainda. Ele fica pronto entre os nossos 18 e 21 anos, por isso que se fala maioridade, porque até lá o cérebro ele não está pronto ainda. Então tem muitas demandas, os comportamentos, os hormônios, está tudo mexendo. E eu vou partir de uma dica básica, mas depois, se você quiser, o pessoal da faculdade te passa o meu contato, porque essa é uma conversa um pouco mais longa. Eu só vou abreviar por aqui. Sabe quando você fala com uma criança? Nunca fale de cima para baixo olhando para ela. Você vai ter que se abaixar, olhar no olho para falar na altura dela. Adolescente é a mesma coisa. Nunca fala de cima para baixo, porque ele vai, ainda mais nessa fase, ele vai querer fazer isso aqui, vai te ignorar e dizer que você não está certo e você não é para ele. Você vai ter que entrar no mundo dele. O que esse adolescente gosta, o que ele está vendo, quem são os ídolos, quem é que dá mais certo. E dentro dos que dão mais certo, você vai ter que entrar mais ou menos nessa linguagem. Esses dias eu estava vendo uma propaganda na TV de uma instituição de ensino que contratou 2 pessoas que não frequentam a instituição de ensino. Eu perguntei, mas o que tem uma coisa a ver? Por que estão contratando? Nada contra, mas qual é a ligação? Daí meu marido logo falou, eles estão falando para adolescentes e essas pessoas representam os adolescentes, entende? Então você tem que buscar, você não pode falar língua de adulto com adolescente, você vai ter que falar tipo galera, entendeu? Tipo assim, você vai ter que entrar, mas é entrar não para enganar, é entrar de coração, é entrar com interesse, do tipo assim, eu me importo com esse pessoal, com essa galera,
eu quero mostrar uma coisa fantástica para eles e eu não sei como é que isso flui. Então, você pode primeiro observar quem é essa galera e quem deles gosta de conversar um pouco mais e chama essa pessoa para conversar. Pede ajuda de um adolescente para te ajudar a falar para adolescente. Porque eles sabem o caminho, eles sabem como falar, né? Por exemplo, assim, quando eu vou dar palestra com o meu marido, tem homens e mulheres, aconteceu isso. A gente foi dar uma palestra para 600 homens e 9 mulheres da Polícia Militar de Santa Catarina. Quando eu comecei a falar linguagem de mulher para mulher, não sabia, isso faz anos, tá? Eu comecei a falar, eu via que tinha respeito, mas você sente na energia que o negócio não está fluindo. Quando o meu marido entrou, os 600, todo mundo abriu. Ele abriu uma porta e eu entrei. Aí é que eu fui entender que são linguagens erradas, não, diferentes, não tem errado, é o que eu quero dizer. São linguagens diferentes. Aí eu sentei com meu marido e comecei a perguntar, como é que vocês entendem isso? Para vocês, o que é aquilo? Então, eu fui entender pelo meu marido como é que eu converso com o público masculino, porque tem uma via, entende? Uma via de entendimento. Quando é para conversar com mulheres, ele pergunta, como é que você falaria isso para elas entenderem que eu não estou sendo brusco? Né? Nós vamos fazer uma dinâmica, e eu sempre falo, né, antes de começar, 47% da nossa atenção, ela vagueia no dia. Então, sempre que eu vou começar uma conversa, eu dou uma aterrada. E eu falo, né, vamos lá, feche o olho, pense nisso. Daí, num dia, eu pedi para o meu marido, era público de mulheres, vai lá e faz a dinâmica com elas enquanto eu arrumo o computador. Ele vai lá e falou assim, vamos lá, pessoal, fecha o olho e pense na vida. Eu falei, não! Não é assim que se fala, é assim. Ué, mas é assim que eu falo com os meus alunos, que são todos homens. Consegue entender? Então, só resumindo, mas depois a gente pode avançar nisso, posso te passar algumas referências, né? Quando você quiser falar com o público, entra no mundo desse público. E seja um desse público, de verdade. Nunca leve técnica só. A técnica é nula se não tem alma. Tem que ter alma, tem que ter vontade, tem que ter verdade. Nunca faça para enganar ninguém. Vou lá para conquistar e ver se entra. Não, eu sei que também não seria, né? Mas é porque é muito complicado. Isso é tão sério que se a gente não usa para o bem, a gente acaba fazendo mal e enganando as pessoas. Isso não é muito legal. Tomara que eu tenha respondido mais ou menos, mas estou aqui à disposição para responder melhor, tá? Certo. Muito obrigado, nossa colega. Mais perguntas, pessoal? Mais perguntas? O pessoal lá do fundo tá meio... o nosso pró-reitor também tem uma pergunta para você, Laine. Ai, que lindo! Laine, boa noite. Eu nasci no mesmo ano que você, mas você está bem melhor do que eu. Pode ter certeza disso, tá? E, Laine, a pergunta que eu ia te fazer, a nossa nobre colega Marli roubou de mim, como boa jornalista que é. Mas, considerando que nós temos aqui os nossos calouros, que vão se formar daqui a 4 anos, ou 5, ou 6. Ou 7, ou 8, vamos lá. Ou 3 anos e meio, né? Laine, dentro do escopo do jornalismo, né, como é que tu verias, como é que tu enxerga o mundo daqui a 4 anos, num aspecto geral, né? Será que daqui a 4 anos ou 3 anos e meio eu vou ver o Mário Mota de bermuda e camiseta apresentando o jornal? Hoje é impactante, mas será que daqui a 3 anos será? Em 2007, Elise, quando nós lançamos o curso de jornalismo, não se ouvia falar em podcast. A gente tinha Orkut, lembra? Então, assim, daqui a 3 anos, né, esses alunos estão formando... Que mundo dentro do jornalismo esses alunos vão perceber? Vai ser uma fusão de mídias? Vai ser cada vez mais comum o jornalista estar com o seu celular transmitindo ao vivo? Enfim, como vai ser esse mundo? Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, né, vai mudar, é fato, né? Já se sabe que... e assim, eu vou dar uma sugestão. Sintonizem com aquilo que vocês mais curtem fazer, mas vão beber da fonte de todas as redes aí, porque quem souber só uma coisa já vai ficar aqui, nem vai, né? Eu estava pensando aqui para ver como é que eu posso te responder isso. Eu estou entrando aqui aonde o meu celular pede para atualização. Não tem um botãozinho aqui? Eu não sei, quem tem iPhone, de vez em quando vem assim, ó, tá pronta a nova atualização do celular. Não tem isso?
E eu sinto que o jornalismo é assim também. E eu estou achando que tem gente que esqueceu de baixar algumas atualizações, que está no jornalismo lá do passado ainda, que já passou. O jornalismo de agora e do futuro, na minha opinião, é o jornalismo de gente. É eu falando para você e eu sentindo você. É o da compaixão, de colocar no lugar do outro, que se fala empatia, mas a empatia é você conseguir entender o que o outro está sentindo. Compaixão é você querer fazer alguma coisa, né, sentindo com. Então, cada vez mais a comunicação vai pedir que a gente tenha esse olhar. E não tem uma fórmula mágica, até eu queria te dizer o que eu li dizer, né? O que vem daqui 5 anos. Mas, com certeza, eu vou te dizer uma coisa. O Fique Bem, que é o quadro que eu faço, ele é feito todo com o meu celular. Eu gravo, eu edito no iMovie para apresentar no ar. Tudo é feito aqui. E por que eu fiz isso? Porque eu não gosto da produção, pelo amor de Deus? Não, não é isso. É que, pela minha correria e como eu queria levar um quadro para a TV, eu precisei trazer ele todo para mim. Tanto que o Fique Bem está sendo estudado pela emissora, porque tem gente que diz que não dá para fazer um programa inteiro por um celular. É claro, né? Hoje eu ainda tenho a facilidade, eu monto todo ele, eu deixo ele basicamente pronto, mas eu levo para uma ilha de edição, porque os meus colegas editores são incríveis, incríveis, e eles dão aquele toque especial geral, tá? Mas não duvide que sim, já é, né? Já é, lá fora já é. O repórter liga a sua câmera e ele mesmo faz transmissão, né? Isso vai acontecer, vai fundir, e o que eu vou sugerir para vocês? Enquanto vocês estão no curso, vão acompanhando, porque atualizações vão ser baixadas a todo e a qualquer momento. Eu acho que o céu é o limite para as coisas que estão vindo por aí. Quando você para ver a evolução tecnológica do jeito que está, os robôs, né, que dizem que não vão nos comandar, mas eles nos copiam, os robôs substituindo boa parte das coisas que a gente faz. Eu sou aluna do Yuval Harari, né, do século XXI, que ele fala das dicas para o século XXI, enfim. E na aula da semana passada ainda, eu fiz prova com ele sobre isso e ele afirmando, né, o futuro é da gente se preparar para se transformar o tempo inteiro. E não vai ter zona de conforto. Não pensa assim, formei na faculdade, estou pronto. Desculpa, você está começando de novo todo dia. Você só vai partir não do zero, você vai partir com bagagem, que muda muita coisa, né, do que não ter. Mas a vida daqui para frente, cada vez mais, vai ser você se reinventar e reinventar e reinventar. Numa velocidade que eu estou me assustando, porque no passado, 30 anos atrás, a gente não imaginava que ia chegar no ponto que está assim hoje, né? E veja bem, os robôs estão ficando tão bons na técnica que a gente vai ter que correr para mostrar o que só o humano faz. E só ele faz. E aí vai ser assim no jornalismo também. Então, isso não é para assustar, mas é bom para abrir, né? Vocês estão num centro de estudo fantástico, vocês têm professores incríveis com quem trocar, com quem aprender, com quem evoluir. Baixar a atualização é estar atento às coisas que estão acontecendo ao teu redor e, inclusive, criar coisas novas, né? Eu até vou dizer que daqui 5 anos o jornalismo vai ser o que vocês estão construindo agora. Não vai ser uma coisa que vai estar lá na frente. O que vai estar lá na frente já está sendo construído nesse momento, né? Então, e a gente vai ter que prestar muita atenção, porque isso é um preceito meu que eu ainda não consegui fazer entrar na cabeça de algumas pessoas, porque eu posso estar errada, né? Mas, assim, o streaming, ele ganha de TV aberta em vários horários, né? Na minha concepção, tem que entrar no mundo do streaming para ver o que ele está fazendo para dar tão certo. E o que a gente não está fazendo tão certo. Tem gente viciada. Eu fui viajar agora nas minhas férias para perto. E eu vi num outro estado fazendo telejornal da mesma forma de antes. A polícia prendeu, morreu. Chega, gente. Olha, hoje na nossa editoria do Jornal do Almoço, com a graça do Senhor Deus, está se implantando uma cultura de que só se dá notícia nesse sentido, a não ser a Covid, porque a gente precisa estar informado, porque a informação te protege.
A gente tem que ensinar o telespectador a se blindar de informação ruim. É uma coisa, mas não a desligar a televisão. Eu preciso me informar para saber o que eu faço com o que está acontecendo. Mas, assim, fazer um bloco de jornal, só delegacia, só... Pô, pelo amor de Deus! Quando chega um negócio desse, eu falei, meu Deus do céu, a quem vai interessar que o pai matou a filha no meio do... A quem vai interessar e ainda expõe uma família? Não. Isso negativa os lares, isso deixa as pessoas deprimidas. Nós somos o país mais ansioso do mundo, gente. O segundo mais estressado e o quinto mais deprimido. Os nossos espectadores não precisam mais que a gente fortaleça isso em cima. E tem um problema. O nosso cérebro, ele tem um viés de negatividade. Teve alguém, que eu não sei quem foi, que descobriu isso lá no passado e traz essa cultura da coisa ruim para a televisão ou para o meio social. Por quê? Lá no passado, nós somos uma evolução lá dos primitivos, mas não evoluiu tanto. A gente ainda tem o cérebro negativo. O que é isso? Quem lá no passado, nas savanas, descansava e ficava vendo a vida com um olhar legal, morria comido. Então, sempre tinha que estar atento. Alguém vai chegar, alguém vem me atacar, eu posso morrer. Esse é o viés de negatividade do cérebro. Como é que a gente vem para a vida hoje? Vou dar um exemplo. Você posta um negócio na rede social, tá? Aí, sei lá, 1000 pessoas curtiram, compartilharam, escreveram coisas legais, aí vem uma inspirada que vem e diz coisas horríveis para você. Você é capaz de não dormir por aquela única mensagem, deixando para trás 1000 que foram legais, que foram para cima, nananana. Se joga no chão. Agora, quem não passa por isso alguma vez na vida? De focar na coisa que não deu em vez na que deu. Se eu te apresentar aqui uma caixa de ovos com 11 ovos legais e um podre, o teu olhar vai para o podre, porque isso é cerebral. E o cérebro do telespectador vai focar na polícia, vai chamar a atenção. Por isso que traz audiência, porque aqui dentro ele precisa saber que tem alguém pior do que ele. Mas, ao mesmo tempo, ele não sabe que ficar preso a esse tipo de notícia mina mentalmente, cerebralmente a vida, que vai trazer para a família, que vai trazer para a vida como um todo. Então, a gente precisa entender, já fui respondendo outras coisas aqui, né? Mas só para vocês entenderem, que a gente tem que ir baixando atualizações e entendendo que as pessoas precisam que a gente seja boa companhia, apesar da notícia ruim. É isso. Nós somos boa companhia, a gente te quer bem. Apesar de vez em quando, eu precisar te contar coisas que não são legais, porque a vida é assim. Ela tem coisas legais e tem coisas que não são legais. Mas a gente está junto. Essa é a essência do jornalismo. Eu te informo para te proteger. Eu te trago o melhor da informação, com todas as fontes, de todas as formas, porque eu quero te proteger. A isso eu chamo de propósito. Segurança. Informação de qualidade é segurança. E a forma de passar isso vai ser atualização. Vai baixando da onde? Não deixa a máquina pifar. E não deixa ficar rodando o programa velho. Vai atualizando. Então, não vai parar. A vida está pedindo que a gente se mova. Que a gente tenha uma cadência. Não é estanque. A gente só recomeça com mais bagagem. Mas a gente está todo dia recomeçando. Que bom ouvir você, Elaine. Pessoal, aqui você não consegue vê-los, né? Mas eu vou te dar um feedback, tá todo mundo assim muito preso, né? Aqui a tua fala, dá para ver que o pessoal aproveitou bastante. Só que, claro, né? Tudo que é bom dura pouco. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui a noite inteira conversando, né? Te ouvindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu consegui passar o que eu tenho que fazer para 8h20. Eu consigo ficar até 8h10 se isso fizer sentido para vocês. Se não, se já estavam pensando em acabar... O pessoal tá aqui assim, ó. Então, tô às ordens aqui. Então, a gente consegue ir. Então, podemos fazer mais perguntas para ela, gente. Tem mais perguntas lá atrás, Patrick. Depois, se tiver mais alguém, já levanta a mão. Lá, ó, Patrick. Isso. Aí. Oi, Lani, boa noite. Melissa. Oi. Então, ouvindo toda a tua fala sobre a pandemia, sobre o trabalho mental, né, que você estudou, e eu queria perguntar para ti assim, ó, com essa pandemia, né, a gente cresceu muito a questão da desinformação, das fake news.
Como é que tu, né, conseguiu lidar com isso, passar informação, mesmo tendo a desinformação? Como foi lidar com os colegas, o trabalho mental de vocês, né, da equipe toda? Como vocês conseguiram segurar o emocional diante de tantas mortes? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, como é lidar no jornalismo com essa desinformação nesse período de pandemia. A desinformação ela é perigosa em qualquer fase da vida e nessa fase, sobretudo, porque ela pode ceifar mais vidas, né? Então, assim, no começo, as fake news elas já existiam antes da pandemia e com a pandemia isso ficou uma coisa incrível e com a tecnologia mal utilizada muito mais, porque parece que todo mundo é jornalista, todo mundo é repórter e tudo que se coloca ali se acredita, né? Então, assim, olha, veja bem, né? Como a desinformação fez multiplicar a desinformação, né? Então, assim, eu nem acredito que todo mundo que multiplicou fake news era mal, né? A fonte, ela tem um desejo que não é bom, né? O problema é a gente acreditar tudo que vem de cara, né? Acreditar no sensacional, a fofoca, essa ânsia do ser humano de multiplicar, né? A gente teve que ser adulto para trabalhar com fake news, né? Primeiro não dá para ficar, meu Deus, não, vamos lá. A gente combate fake news com notícia verdadeira. E é lutando, porque assim, tem pessoas que são tão convincentes com notícias falsas, né? Elas parecem tão verdadeiras que lidar com elas é muito desafiador, né? Então você tem que ser muito forte ou muito adulto, porque se você entra nessa infantilidade boba de querer fazer mal com notícia ruim, serão dois infantis, né? O ser humano, ele quando está nesse momento, ele acessa bem a criança dele. Veja bem que é bem a criança querendo fazer as coisas, né? Então, a gente teve que dar uma de adulto e dizer assim, olha, ok, você está querendo falar coisa ruim, mas para lá, olha quem está aqui. E lidar com um monte de criança que acreditaram naquela primeira criança. Então, foi assim, para nós é trabalhoso, é retrabalho, fake news é retrabalho, porque você tem tanta coisa para lidar, né? E no meio de tanta pessoa morrendo, ainda esses negócios trazendo uma piora, é retrabalho porque as pessoas estão confusas, a gente tem que sair da confusão e dizer para elas que não somos nós que estamos falando a coisa errada, né? E então, assim, segue sendo desafiador, mas a gente gosta tanto do que a gente faz que a gente não esmorece nesse sentido, né? Acho que o segredo é não esmorecer, né? Se a gente consegue puxar mais uma pessoa entendendo quanto a informação de qualidade é o que vai transformar a vida dela para melhor, esse é o propósito nosso diário, né? Mas sim, é muito desafiador. E você perguntou como é que a gente conseguiu lidar com essa questão de falar de morte todo dia. Tem que ter preparo em casa, tem que ter um lado espiritual, tem que ter um exercício físico, né? Os nossos animais, eu estou falando de mim aqui assim, né? Eu aproveitei para mergulhar em mim na pandemia, né? Eu concluí uma pós-graduação na PUC em função da pandemia. Porque eu falei, não, agora eu vou a fundo nesse negócio, eu vou vou aproveitar essa oportunidade que todo esse momento me traz e vou investir em coisas que me supram para o meu mental não esvaecer. Então, assim, a base de qualquer coisa para o teu mental não ir para o brejo é você se movimentar de alguma forma. Aí você fala, eu tenho preguiça de ir para academia. Eu não estou falando da academia, eu falo movimento. Sabe o que eu faço? Eu criei um hábito, né? Um hábito é assim, no começo ele fica muito chato, depois ele vai melhorando, vai criando dopamina, você vai gostando, vai querendo, o teu corpo vai curtindo, você vai melhorando, o teu humor vai melhorando, tua proatividade vai melhorando. A minha caminhada eu faço na sala da minha casa, e olha que meu marido tem uma academia, mas ela não abre tão cedo quanto eu acordo. Então eu comprei um relógio que ele conta passos, eu dou tantos 3.000 passos ao redor da mesa da sala de jantar, ponho uma música, eu faço minha oração. Eu tenho um aparelho daquele elíptico que meu marido comprou usado da aluna dele, que tinha virado um guarda-roupa, e aí eu reativei. Então, eu estudo todos os dias 1 hora pela manhã antes de ir para o trabalho. Eu acordo mais cedo, então eu faço minha oração, eu faço minha atividade física, eu estudo,
tomo meu banho. Quando eu estou chegando 8 e pouco na TV, eu estou pronta, para mim. É isso que me dá força para lidar com fake news, para lidar com notícia ruim todos os dias, porque eu me fortaleço com outras coisas, porque senão você vai ser mais um morrendo, entendeu? Aí você vai estar assim desse jeito no ar e não vai estar passando coisa boa para ninguém, né? E coisa boa não é só sorrindo, é energia. Coisa boa é energia. Eu posso estar aqui sério para vocês falando coisas, mas eu não tô assim, né? Eu tô aqui, vamos lá. Eu tô forte para passar força para as pessoas. Então eu acho que eu falei da espiritualidade, né? Fundamental. Isso não é religião, mas você entender, né? Hoje as empresas, né? A gente tem em faculdade, eu estou estudando quociente espiritual. Então, tinha o QI, né, de quociente inteligente. Hoje você já mede o teu quociente emocional, a tua inteligência emocional e o teu quociente espiritual. O quanto você conversa com o mundo que te cerca e que você não vê. Então, tudo isso, para mim, pelo menos, foi base para não pirar. Né? E eu não pirei. Então, quer dizer que tem um caminhozinho que pode ser certo por aí. Pode ser uma alternativa, não é o certo, né? Deu certo para você e pode dar certo para muita gente também, né, Elaine? Bom, gente, agora, infelizmente, né, nós encerramos o nosso tempo, estamos aí com o tempo esgotado. Elaine, fica aqui a nossa gratidão, com certeza em nome de todos. Foi um momento muito especial, com certeza uma forma muito bacana de a gente comemorar, né, esses 15 anos de curso aqui, mas também os 15 anos de bancada aí no JA, né? A gente deseja que sejam muitos e muitos anos e que você possa estar aí à frente com essa energia, como tu mesmo colocas, né? Cumprindo essa missão, esse trabalho tão bacana. Muito obrigado, viu? Peço aqui pro pessoal uma forma de a gente te agradecer, uma salva de palmas. Segura. Então, vai lá. Peraí, tu consegue virar a tua câmera para eles, para mim? O Jean consegue tudo aqui. Deixa eu ver esse pessoal lindo. Conseguiu? Que lindo! E deixa eu fazer um oferecimento para vocês. Eu estou em casa, mas lá na TV eles receberam um presente muito lindo mandado pela universidade e minutos antes de eu entrar aqui no ar, até me atrasei por causa disso para chegar aqui, eu ganhei esse presente lindo de vocês! Elaine. Oi! É a Lise. Ai, sua linda. Pode virar a câmera pra ti, deixa eu te ver, Lise. Então, vem cá, Lise. Eu ia... Vamos lá, vou sentar do lado do Renan ali, sabe? Isso. Então, primeiro eu quero te agradecer, porque é a 4ª vez que a gente tentou trazer a Elaine, tá? Né? Moça ocupada, né? Não porque ela não quisesse estar conosco, ela sempre se colocou à nossa disposição, mas em função da agenda dela, nunca conseguimos fechar os horários, então desta vez, né, Kaki, deu certo, graças a Deus. Muito obrigada, Elaine, e é muito ouvir de ti toda essa paixão que tu tem pelo jornalismo, porque é uma profissão que a gente sabe que tem seus percalços, mas ela é uma profissão maravilhosa. E essa questão da humanização do jornalismo, né? Porque jornalismo não é só morte, não é sangue na tela, jornalismo é trazer informação, prestar serviço. E eu quero dizer que quando tiver aí um concurso para imitar a apresentadora do Jornal do Almoço, eu quero participar, tá certo? Aí eu vou me vingar de ti. Eu sou obrigada a contar. Pessoal, deixa eu contar para vocês. Quando eu tinha 16 anos, agora eu vou te entregar. Eu tinha 16 anos, a Lise era comunicadora da Rádio Atlântida e eu adorava imitar a Lise em casa, né? Aí, na gincana do colégio, tinha uma tarefa que era imitar a Lise. Eu falei, gente, eu vou pela minha turma. Eu não sei jogar vôlei, eu não sei jogar handebol, mas eu sei imitar a Lise e essa eu posso levar. E aí eu imitei a Lise. E eu ganhei a tarefa imitando a Lise. Eu não sei se eu saberia te imitar agora, mas eu vou tentar, tá? Eu vou tentar. Era mais ou menos assim, ó. Rádio Atlântida FM, há muito tempo, o tempo todo ligadinho em você.
Você é um sarro, guria, até um barato. Ai, Lizzy, faz pra mim, como é que tu fazia? Deixa eu relembrar isso. Tu acha que eu me lembro? Isso aí faz 200 anos que eu era locutora da rádio. Ai, olha só. Atlântida, muito mais sucesso. Será que E aí eu tinha 16 anos e eu queria fazer voz de mulherão, né? Daí não consegui, óbvio, né? Aí eu, Atlântida, às vezes é sucesso, né? Imagina. Meu amor, muito obrigada, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acredito muito que quando a gente nutre o emocional, o físico reage bem. Vou dizer para vocês que quando eu estava começando essa conversa, em função mesmo da Covid, que deixa a gente mais machucadinho, assim, mais abatidinho, eu estava assim, meio pau. Estou dizendo para vocês que estou com vontade até de dançar, depois dessa troca de energia nossa aqui, de tão bem que me fez. Eu espero que tenha somado pelo menos um pouquinho para a vida de vocês. Obrigada, tá? Por terem passado pelo meu dia aqui hoje e feito a diferença. Isso é propósito. Obrigada de coração. Deus abençoe as escolhas, a vida, a carreira. Obrigada a essa faculdade linda, ao pró-reitor, aos professores, né? O pessoal aí tem minha idade. Fiquei bem feliz em saber que nós somos jovens e realizando. Que coisa boa isso, queridos. Contem sempre comigo. E assim, que bom saber que existem vocês disseminando conteúdo, com professores incríveis, com a qualidade do ensino. O ensino é a base para a gente conseguir chegar nos próximos 5 anos, sabe, professor? Sabendo tirar de letra todas as atualizações que o jornalismo vai trazer para a vida da gente. Beijo, amados. Fiquem com Deus. Muito bem, coisa boa, né? Laine, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. E olha só, colega, hein? Te aguardo em breve como nosso colega, porque você se sai maravilhosamente bem. Parabéns! Muito obrigado. Quando a gente é elogiado, a gente fica sem jeito, porque não estava no script ser elogiado, né? Aceita que é teu, amor. Obrigada também por todo o teu carinho em falar comigo antes. Ele veio conversar, veio tirar as dúvidas e contou sobre mim de uma maneira tão carinhosa que eu até chorei aqui. Obrigada, tá, meu amor? Deus te abençoe sempre também. Amém. Muito obrigado, Laine. Beijo, amados. Beijão.